pessoal tá chegando, tudo bem? Aqui um pouquinho pra gente poder ver. Então, a gente tá aguardando aqui a Rochelle. E acho que ela não conseguiu entrar, não. Ui! Ué, não tá conseguindo entrar, não. Vamos ver se agora vai. Ei, Agora sim. agora deu. Demorando aqui um pouquinho. Oi, vocês estão me vendo? Sim, estamos te vendo, te ouvindo. Estão me ouvindo também? Sim. Perfeito. Ótimo. Vou esperar mais um pouquinho, ver se o pessoal entra ou vamos tocando. Eu acho que a gente vai tocando. O pessoal Vamos, tá chegando aqui. acho que o pessoal vai entrando aí. Então tá, acho que começa comigo, né? Eu começo com vocês. Começa contigo. Tu que é produtora, tu que entende aí. Tá. Então começa comigo. Então, assim, eu quero abrir essa live dizendo uma coisa muito importante. Como é bom ter amigos. Ainda mais quando os teus amigos, à distância, que eu não vejo todo dia, não posso abraçar e gostaria muito que estivesse em Porto Alegre, é o Ivan Pinto, meu psicólogo, e a Ana Paula, sabe? Sou muito feliz de estar com vocês nesses momentos, assim, de poder proporcionar esses assuntos interessantes que envolvem espiritualidade, porque é muito importante na nossa vida, a gente precisa muito, e o Curadores de Alma faz um trabalho muito importante nesse caminho, nesse sentido. Inclusive, foi por lá que eu tive toda a formação como psicoterapeuta. Eu não atuo, tá, gente? Eu não atuo nisso, mas foi muito importante para o meu crescimento. Eu fiz durante a pandemia o curso e foi muito importante. Sou muito grata ao Ivan, à Ana, por essa oportunidade e muito feliz por vocês serem meus amigos, por morarem dentro do meu coração e por a gente estar junto, eventualmente desenvolvendo esses temas tão importantes que envolvem a espiritualidade. Eu quero lembrar. Oi? Gratidão e da mesma forma. Ah, eu sei. Eu quero lembrar, então, que essa live que a gente está promovendo hoje, esse bate-papo, é em prol do Quilombo dos Machados, que eu fiz um contato com o pessoal lá, indicação dos meus colegas lá da TV, a Clarissa e a Isa, que eles estão tentando recuperar o bairro Sarandi, a Vila Dique, lá onde está o Quilombo, ajudando várias famílias, e eles precisam de doações. Então, vocês podem entrar lá no Instagram deles, Quilombo dos Machados, para ver o que o pessoal está precisando, como é que vocês podem ajudar, certo? Então, assim, o nosso tema de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre o impacto da mídia na saúde mental das pessoas e como a espiritualidade pode nos ajudar nesse sentido, tá? O que é importante a gente pensar em relação à mídia, tá? A questão da disseminação da informação, tá? Quando a gente passa por eventos como foi a pandemia do Covid-19, como foi as enchentes agora e continua ainda esse período turbulento aqui no Rio Grande do Sul,
Assim como a gente passou por um tsunami das águas, as redes sociais, principalmente o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, os grupos, também fica tudo muito turbulento, tá? É como se as águas tivessem invadido as mídias também. As pessoas são tomadas por um sentimento de querer ajudar, de querer ser solidárias, e às vezes elas acabam se atropelando. Às vezes elas acabam repostando ou postando informações sem checá-las, se elas são realmente verídicas ou não. E isso pode gerar conflitos para quem recebe essa informação. Por exemplo, eu passei por uma situação em que foi postado que os jornalistas não estavam cobrindo certos eventos nos abrigos. O que, por um lado, essa situação estava acontecendo nos abrigos, mas, por outro lado, foi uma inverdade dizer que os jornalistas não estavam cobrindo. Ou seja, os jornalistas já estavam começando a cobrir, como eu digo, em suaves prestações, estavam divulgando algumas situações que estavam acontecendo nos abrigos no início da enchente e que depois a grande mídia tomou proporção e isso se alastrou, tá? Que foi a questão dos abusos nos abrigos, tá? Então, assim, a gente tem que checar a informação antes. Por isso que é importante quem trabalha na mídia ou quem não trabalha, mas utiliza redes sociais como influencer, sempre checar a informação antes, tá? Esse é o primeiro conselho que eu quero dar quando a gente estiver envolvido na cobertura, seja jornalista, seja comunicador, seja radialista, seja o pessoal que não tem essa formação jornalística, mas é influencer, é criador de conteúdo digital, que a gente cheque a informação, tá? Que a gente vá atrás para saber se isso realmente está acontecendo, como isso está sendo divulgado, em que proporções está, que a gente entre em contato com fontes confiáveis. Isso é muito importante, porque assim vira uma banalização, tá? Vira uma bagunça, e isso mexe com as pessoas, isso mexe com a nossa saúde mental. Então, a primeira coisa é combate à fake news, tá? A gente precisa combater as fake news, seja no rádio, na TV, nas mídias sociais, onde elas se alastram de uma forma exacerbada. A gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque quando a gente divulga uma informação, a gente não está divulgando uma informação qualquer. A gente precisa ter certeza daquilo que a gente está falando. É importante. Porque isso tem toda a credibilidade de quem compartilha a informação. Então, a gente precisa ser verdadeiro, certo? E aí eu chamo a atenção, porque quando você trabalha com mídia, seja jornalista, seja a formação que for, mas trabalha com informação, você está trabalhando com a vida das pessoas. Você está passando informação e você mexe com a vida das pessoas. Você influencia pessoas. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação a isso, tá? E principalmente em relação a essas questões de coberturas, como desastres naturais, pandemia, isso que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul das enchentes, ataques terroristas, são alguns exemplos que eu trago, tá? Por quê? Porque quando a mídia toma para si uma imagem, por exemplo, e ela posta e faz repetição da mesma imagem em jornais diários, nas redes sociais, ela impacta. Aquilo toma uma proporção muito grande, tá? E aí pode gerar muito pânico. E isso a gente entra então numa questão da saúde mental. Isso vai gerar ansiedade, depressão, vai desencadear medo nas pessoas. Então, tu imagina, de repente, uma pessoa vê a água invadindo sua casa e, de repente, ela tem que largar tudo aquilo, entrar num barco, ir para um abrigo, viver uma outra vida, tá? E aí a mídia se apropria de situações como essa ou outras e amplifica isso, aumenta isso.
E aí a gente tem os disseminadores de informação falsa que chegam a dizer que no Rio Grande do Sul haviam 200 cadáveres e que a mídia não estava divulgando. Poxa, não temos esses 200 cadáveres, não apareceu essa imagem, elas foram usadas de forma inapropriada. E aí nós temos que ter também muito cuidado com a mídia sensacionalista, que se apropria de histórias para garantir audiência, sabe? Para ganhar seguidores. Gente, não se constrói mídia em cima de histórias, de desastres, de angústias das pessoas. Não dá para fazer mídia assim. Mas, infelizmente, existem pessoas que se apropriam disso para subir, tá? Infelizmente existe, a gente não pode dizer que não, e isso acontece. E a gente não tem como combater tudo isso, tá? Então, assim, a mídia também pode contribuir de uma forma positiva na cobertura desses eventos, trabalhando por uma educação e psicologia positiva, tá? Informando e dando orientações claras, precisas, onde buscar recursos de apoio, onde buscar ajuda, tá? Tem que ser uma cobertura mais empática, atendendo a todos os públicos, tá? Esse é o papel de uma mídia séria, tá? De uma mídia que busca informação, repassa essa informação com precisão, qualidade, de fonte segura e respeito, tá? Eu defendo muito a mídia pública, por quê? Porque é a minha escola de formação, tá? Eu trabalho numa TV pública, a minha formação depois da faculdade, que eu passei a trabalhar nessa emissora, que é a TVE, é pública. Então, assim, a gente repassa essa informação com muita credibilidade, não é sensacionalista, o nosso caminho é outro, tá? A gente não quer angariar audiências, embora a gente tenha, graças a Deus, porque muitos amam a TV e estar nela, mas assim, o quanto é importante a gente dar voz e vez a quem não tem, tá? E aí entra esse papel nosso, que não é justamente se apropriar de histórias, tá? E querer simplesmente contar vantagem, tá? Porque querendo ou não, eu não estou dizendo que todos os meus colegas são assim, não é? Muitos trabalham em prol da verdade, com certeza, sendo de outras mídias, mas o que eu quero chamar atenção, principalmente nessa live, é o combate à desinformação, tá? A gente precisa, enquanto cidadão, sendo jornalista, radialista, comunicador, influencer, criador de conteúdo digital, ou não, combater informação falsa. A gente precisa checar. É muito importante, porque a gente está lidando com vidas para salvar vidas. E o quanto isso pode influenciar outras pessoas de uma forma negativa e levar ao adoecimento coletivo. E aí eu chamo a atenção para a questão da saúde mental. E quero passar a palavra, então, para o meu amigo Ivan completar aí a sua visão em relação a tudo isso. A gente tu trouxe vários aspectos muito importantes, porque quando as pessoas estão passando por dificuldades, independente de quais sejam, é natural que elas estejam buscando algum tipo de amparo, algum tipo de apoio, algum tipo de empatia, pelo menos, em relação ao problema que elas estão vivendo. E não é o que acontece na maioria dos casos quando nós estamos falando de situações onde as pessoas são colocadas diante de informações falsas que aumentam o desespero das pessoas. E quando nós estamos falando dessa questão de informação, não é o fato de nós sermos alienados em relação às coisas, ou seja, não termos informações, que vai nos deixar num lugar mais confortável. Pelo contrário, Jesus já disse isso, já que estamos falando de espiritualidade,
Jesus já disse isso, que a verdade vos libertará. Ou seja, nós precisamos saber o que está acontecendo, mas não só uma parte do que está acontecendo, nós precisamos saber o conjunto do que está acontecendo. Ou seja, está acontecendo uma situação difícil, mas também está acontecendo o engajamento de muita gente, por exemplo, no sentido de ajudar, no sentido de contribuir. Existe todo um amparo, né, o tempo inteiro em relação a situações de catástrofe, principalmente dos governos, enfim, dificilmente alguém de fato não contribui de alguma forma para o que está acontecendo. Então, é muito importante nós conseguirmos destacar que quando nós precisamos dar esse apoio a alguém, que nós precisamos estar junto com essa pessoa, que nós precisamos, de alguma maneira, pelo menos compreendê-la na dor que ela está passando, que ela saiba do que realmente está acontecendo, que ela saiba que aquilo realmente é o que está acontecendo. Porque aí, em termos de fake news, claro, tu viu muito mais do que nós, mas a gente viu situações de situações do México serem colocadas na mídia como se tivessem acontecido no Rio Grande do Sul. Enfim, horrores, né? Que nem vou entrar no mérito porque realmente foi um absurdo. E a gente sabe que existe no ser humano sempre uma ganância, uma ânsia pelo poder, e a ânsia pelo poder nos leva a tentar pegar carona com distorções de informação, seja catástrofes ainda mais exacerbadas do que na verdade está acontecendo, ou ocultando situações que estão acontecendo, ou criando situações que na verdade não estão acontecendo. Enfim, são distorções enormes. E isso, em termos de saúde mental, é um adoecimento absurdo, porque a verdade, por mais que seja dolorida, ela é uma verdade, ela só não pode ser maquiada ou escondido uma parte dela. O ser humano precisa ter uma noção do que está acontecendo, principalmente no sentido dele poder se proteger em relação a isso. E esse ponto da proteção é o aspecto mais importante que a gente tem para destacar. Como é que eu consigo me proteger estando passando por uma situação de sofrimento ou estando passando por uma situação em que eu percebo o sofrimento das pessoas que são importantes na minha vida? Porque tem um ponto que eu considero muito relevante, que é o aspecto coletivo de tudo isso. Nenhuma pessoa consegue ser saudável se ela está individualmente, totalmente sozinha numa perspectiva. O ser humano é saudável na medida em que apoia outras pessoas, é saudável na medida em que se sente apoiado por outras pessoas, é saudável na medida em que consegue, de alguma maneira, transcender os limites de si mesmo, o que, em outras palavras, é espiritualidade. A espiritualidade nada mais é do que nós conseguirmos transcender os nossos limites e assumir com profundidade os aspectos mais profundos do ser espiritual que somos. Ivan, quando tu traz a questão da saúde mental, eu sempre acho importante, quando a gente está vivendo esses momentos, assim como foi as enchentes, a gente não se atacar, sabe? Eu acho que o ataque nas mídias sociais, principalmente o Instagram, né, é muito complicado. Eu acho que chegar lá e falar em verdades, por exemplo, sobre uma classe que está trabalhando, é muito triste, porque nós estamos falando de pessoas que saem de suas casas e estão na linha de frente, sabe? Sejam bombeiros, defesa civil, seja jornalistas, sejam pessoas que por vontade própria pegam seus barcos, seus jet ski e vão lá tentar salvar, entendeu? Então, assim, eu sempre acho que nesses momentos a gente tem que buscar apoios, sabe? Então, assim, vamos, como é que eu vou dizer assim? Vamos pedir apoio a essa mídia, sabe? Não vamos atacar ela, sabe? Ela pode ter alguns que estão falando em verdades, e é importante nós, como cidadão, não sendo da mídia, combatermos. Acho que é um papel de todo mundo.
Mas assim, vamos pedir apoio a essa mídia nesse combate à fake news e vamos pedir apoio dessa mídia que está lá na linha de frente, junto com outros segmentos da sociedade, para salvar vidas, para trazer informação, para, enfim, pedir apoio, vamos trabalhar juntos. Então não adianta um ficar acusando o outro, porque só vai piorar o cenário. E Principalmente era acusações um, dadas, né? era um momento do tipo assim, pô, jornalistas, vocês estão denunciando essas situações nos abrigos? Então, que bom, continuem fazendo isso, contamos com vocês, sabe? Mas não dizer que eles não estavam fazendo, sabe? Isso é muito triste para quem está lá e já vinha divulgando, sabe? É muito complicado tudo isso. Então, eu acho que a gente tem que se unir cada vez mais. Sejam professores, sejam o pessoal da saúde mental, sejam os voluntários que deixaram suas famílias e foram para os abrigos, muitas vezes sem ter o mínimo de conhecimento de como acolher uma pessoa que perdeu sua casa, que perdeu tudo, que perdeu sua referência, perdeu suas memórias e estava ali no abrigo. Teve muitos voluntários que chegaram nessa situação e eles também são afetados, né? Ou seja, é uma catástrofe que, midiaticamente falando, acabou com todo mundo no Rio Grande do Sul. Seja quem estava em abrigo, seja quem foi voluntário, seja quem indiretamente ficou em casa e ajudou com contribuições, mas acompanhou pela televisão as situações, todos nós fomos atingidos. Afinal, nós estamos falando do nosso estado, né? Do nosso Rio Grande do Sul. E aí, Ana, eu queria que tu trouxesse para a gente, assim, na tua visão, na tua experiência, na tua vivência, como que a espiritualidade pode nos ajudar nesse momento? Porque eu sei que é muito difícil a gente conseguir ficar calmo diante de uma situação assim, a gente conseguir manter a paciência. É difícil. Todo mundo entra em sofrimento coletivo, como trouxe Ivan, um adoecimento coletivo. Mas aos poucos que seja, como a espiritualidade pode contribuir para que a gente consiga, então, quem sabe, coletivamente, aos poucos, ir vencendo essa situação. Tu trouxe a questão do ataque, né? Se a gente for pensar, né, a gente ataca normalmente quando a gente se sente amedrontado de alguma forma, né, ameaçado de alguma forma. E eu acho que nessa situação, tanto de pandemia ou a gente falou bastante aqui de questões coletivas, né? Como a enchente, por exemplo, eu acho que a gente se vê muito vulnerável ao ver o outro também enfrentando situações, às vezes, até muito mais difíceis do que as nossas. Então, a gente tem essa dificuldade de lidar com esse sofrimento do outro, né? E principalmente com o nosso próprio sofrimento, porque muitas vezes a gente também não sabe como lidar com ele, né? Então, a gente vê essas situações de vulnerabilidades nossas, muitas vezes projetadas nos outros, ou de fato a gente vê algo no outro e que a gente acaba se identificando com aquilo. Então, nos coloca numa posição assim de realmente de se defender de todas as formas, né? E às vezes a gente acaba se colocando numa posição um pouco até perigosa, né? Tanto para si mesmo quanto para o outro também. Então, eu acho que dentro da espiritualidade a gente tem uma questão muito essencial, que é a gente passa a olhar para as coisas de uma forma muito sistêmica, sabe? A gente sai um pouco daquela coisa do individualismo, né? Dessa coisa muito egoísta, e a gente passa a ter um olhar muito mais sistêmico sobre as coisas. A gente olha para um coletivo de uma forma sistêmica. O nosso processo também, a gente para de focar numa única coisa, a gente começa a ampliar um pouco mais a nossa visão desse aspecto presente, como dos aspectos passados também. Então, como que presente, passado e futuro, de certa forma, acabam se conectando aqui. Então, nesse sentido, assim, quando a gente fala de espiritualidade, enfim, da nossa vida como um todo, a gente vai trabalhar a nossa autonomia interior, né? E essa autonomia interior, ela inevitavelmente ela vai encontrar a nossa responsabilidade sobre a vida,
né? E quando a gente encontra esse eixo onde a gente está comprometido com a nossa vida e com a vida desse coletivo, de certa forma, a gente passa a ter muito mais responsabilidade, por exemplo, das informações que a gente passa, né? Então a gente tem muito mais cuidado, é um lugar muito mais cuidadoso consigo, com a vida, com um todo. Então eu acho que nesse sentido, quando a gente trilha, quando a gente caminha por um processo assim de autoconhecimento, de descobrir qual é a espiritualidade viva que está dentro de cada um de nós, que às vezes vai para um aspecto religioso, às vezes vai para um caminho um pouco mais individual ali de se descobrir, enfim, que de certa forma tudo acaba se misturando um pouco, mas tu vai para um lugar muito mais responsável, né? E quando tu encontra essa responsabilidade, tu é não só responsável consigo, mas tu é responsável com o coletivo também. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido que a gente precisa conscientizar as pessoas de que qualquer coisa que a gente faça impacta na pessoa com quem a gente vive, sabe? É com a nossa família, é com toda a nossa volta. Então, eu sempre digo assim que é mais ou menos como tu jogar uma pedra dentro de um lago, sabe? O tamanho da pedra é independente, mas vai produzir algum tipo de movimento. Se ela é muito grande, as ondas, de certa forma, vão ser maiores. Então, o impacto também vai ser maior. Então, assim, existe um movimento que acontece tanto no aspecto individual como nesse aspecto coletivo. Eu acho que nesse lugar que a gente precisa encontrar essa responsabilização, sabe? De como que a gente atua na nossa vida e como que isso, de certa forma, toca esse coletivo. Com certeza. Tu traz uma questão da responsabilidade aí, uma responsabilidade coletiva, né? Sim. O quanto isso é importante, isso é o positivo. De quem faz mídia e de quem não é propriamente ligado à mídia, mas também faz, né? Então, assim, ter essa empatia com quem nos segue, com quem nos assiste, de passar essa informação com qualidade, com segurança, né? De apoio nesses momentos. Principalmente, assim, por exemplo, quando começou as enchentes, era voluntário saindo de tudo que era lado. E que bom que a gente teve todo esse apoio lá, talvez no pior momento em que o Rio Grande do Sul e as pessoas foram para abrigos e eram voluntários de resgate, muitas vezes por conta própria, né? Se colocando dentro das águas contaminadas, sem saber o que poderia acontecer consigo mesmo para salvar pessoas, para salvar animais. Uhum. E o quanto esse coletivo é importante. Essa solidariedade é importante, sabe? Isso é espiritualidade, né? Então, hoje, por exemplo, aquele boom do que foi, assim, as doações, o voluntariado, a gente percebe que ele vem diminuindo. Até porque em algum momento as pessoas conseguem retornar para suas casas, algumas talvez consigam, talvez um pouco próximo, retomar suas vidas, outras talvez não, ainda precisam de doações, precisam de amparo, precisam de apoio e principalmente a questão da saúde mental é uma coisa que realmente todos nós vamos precisar. E o quanto esse coletivo ainda precisa estar junto. Nós precisamos ainda ser solidários, porque isso que começou lá em 27 de abril e que piorou lá por 2 de maio, né, quando as enchentes realmente se alastraram por todo o estado e foram 471 municípios, nós temos 497. Foram 636 mil pessoas ou mais atingidas. Chegamos a um pico de milhões, de alguma forma, atingida pelas enchentes. Isso a gente não vai reconstruir amanhã, sabe? Tem bairro em Porto Alegre, região metropolitana, que ainda tem lixo na rua. Tem casas que tu entra e o cheiro é tão forte que tá difícil voltar. Tem pessoas que estão em abrigos
E aí eu posso falar talvez de alguns abrigos que atendem, por exemplo, atípicos que não tinham laudos e que pela primeira vez estão tendo um acesso a tratamentos em terapia. Que eu não sei se depois isso vai se continuar a ter, sabe? Então, assim, aconteceu um impacto tão grande, como se toda aquela vida que a gente vivia até então, ela fosse cortada. Do tipo, agora deu, infelizmente, aconteceu esse episódio drástico e triste das enchentes, mas a partir de agora nós precisamos aprender, de uma certa forma, a nos ajudar mutuamente mais, né? E aí, essa questão da saúde mental não vai afetar só quem perdeu a sua casa, mas vai afetar a família que recebeu familiares, a criança que até hoje está sem escola, sabe? O pai e a mãe que perderam um filho, o filho que perdeu um pai e uma mãe para as águas, né? Ivan, por favor, complemente mais aí. A gente até eu estava pensando aqui, né, nessa situação de lixo na rua. Esses dias aí atrás a gente foi buscar uns móveis em Caxias para deixar com o pessoal ali que tinha perdido tudo. E na volta meio que nos perdemos ali, e entramos dentro de São Leopoldo, porque aquele viaduto ali tá com problema ali e tal. Assim, nossa, realmente é uma situação de um cenário de guerra, de muita dor. E não é só uma questão de perda material, desculpe, é muito mais uma questão de perda emocional. Porque o ser humano perdeu a história dele, aquelas pessoas perderam documentos, perderam fotos, perderam coisas que até parecem não ser tão importantes, mas que, na verdade, de certo modo, fazem parte da própria história e da identidade dessas pessoas. Então, todas as situações de sofrimento, aqui eu gostaria de deixar bem claro isso, todas as situações de sofrimento do ser humano, independente de ser uma situação de catástrofe, guerra, enfim, situações que, de alguma maneira, nos levam a esses sofrimentos extremos, fazem de nós seres mais suscetíveis, mais frágeis, porque não tem como lidar com isso sem se fragilizar. E com certeza, ao mesmo tempo, nos abrem a possibilidade de um crescimento, que é quando nós conseguimos ter um amparo importante nessa situação de sofrimento que estamos passando e conseguimos, de alguma maneira, ressignificar isso, conseguimos, de alguma maneira, prosseguir a nossa vida confiando, porque um dos grandes problemas do ser humano nessas situações é que nós acabamos perdendo a fé. Tu imagina uma pessoa que morou, sei lá, 50 anos num determinado lugar e que a água nunca tinha ido lá, agora foi e tirou a casa dela, sabe? Isso quando não tirou a vida de uma pessoa importante da vida dela, que é realmente fica muito pior. Então, são momentos de grande crise, né? Como quando uma pessoa tem uma doença, por exemplo, uma doença grave. Enfim, é nesse momento que nós buscamos muito, não só a questão coletiva, mas também a questão do que está dentro da gente que pode fazer sentido enquanto espiritualidade. Qual é o amparo que eu consigo buscar espiritualmente? Para quem eu rezo? A quem eu recorro? De que maneira eu busco isso dentro de mim para ter a força necessária para conseguir gerenciar essa crise, gerenciar esse sofrimento? Então, o ser humano, ele tem condições dentro de si, por registros até arquetípicos, ou seja, nós trouxemos dentro de nós algum tipo de consciência de um amparo espiritual, de um amparo que normalmente vem das religiões institucionalizadas, ou seja, as pessoas buscam referências nessas religiões, buscam referências, sei lá, no cristianismo, budismo, religiões afro, enfim, nós buscamos esses amparos. E na medida em que nós buscamos esse amparo,
nós conseguimos ir fortalecendo dentro de nós esse eu, essa personalidade, esse ser que somos. E a partir disso nós conseguimos prosseguir a vida, conseguimos forças para prosseguir a vida. Então, se nós unimos todos os esforços, né, sejam os esforços de outras pessoas, dos governos, enfim, de todas as pessoas que participaram de alguma forma procurando ajudar, e nós conseguimos dentro de nós buscar essa força espiritual, isso nos mantém muito mais saudáveis e muito mais em condições de transcender essas dificuldades, de conseguir ir além delas. Não é que um sofrimento seja, de fato, a única forma de nós aprendermos, pelo contrário, o sofrimento é algo que, quando nós conseguimos aprender com ele, é justamente quando nós conseguimos ir além dele, porque em sofrimento dificilmente alguém consegue aprender, posto que, estando machucado, nós não temos muitas vezes nem condições cognitivas para um aprendizado, mas na medida em que a gente consegue perceber que estamos passando por ele, que estamos indo além dele, é que a gente consegue de fato resgatar esses aprendizados. Então, que todas as pessoas que passam por sofrimento, independente de ser um sofrimento mais intenso ou menos intenso, porque o sofrimento não pode ser quantificável a partir daquilo que está acontecendo na nossa visão, posto que o sofrimento, de certo modo, tem um viés subjetivo. E nesse viés subjetivo é uma dor para cada um de nós, aquilo que estamos passando. E não pode ser julgado isso, nós precisamos ter muito cuidado em relação a essa questão, porque o que significa para si aquela dor, só essa pessoa sabe, ninguém consegue saber o que significa aquilo de fato. Então, quando nós conseguirmos ir além disso, além da dor, é que nós conseguimos o aprendizado. Então, acho muito importante assim que a espiritualidade é fundamental nesse sentido de nós conseguirmos, no momento que estamos sofrendo, ter mais forças para fazer esse enfrentamento e depois que passamos por isso, conseguir, de alguma maneira, ter mais condições cognitivas para ressignificar, para elaborar todo esse processo dentro de nós, na nossa vida. Tem um ponto assim, desculpa. Oi. Não, é que eu acho que a gente está muito acostumado assim a viver o modo SOS, sabe? Aquela coisa assim, Tem que viver o modo. acontecer alguma coisa para a gente Porque assim, é incrível tomar a gente, iniciativa. o movimento, né? A gente já tinha um grupo de conexões, inclusive ele ainda existe, que é um grupo de conexões que se junta, né, para que a gente possa fazer orações, enfim, né, um processo meditativo vivencial ali em relação a pessoas que nos buscam para esse atendimento. Né? E ali naqueles primeiros dias que aconteceu a enchente, muitas pessoas procuraram e muitas pessoas participaram dessa conexão. E passou assim umas 2 semanas mais ou menos. Foi diminuindo, e assim, hoje, daquele grupo que veio, daquele movimento da enchente, se ficou 1 ou 2 pessoas é muito, sabe? E o grupo, ele era bem robusto. Então, a gente vê, assim, a gente não tem essa persistência em se descobrir. A gente não tem essa persistência em se conhecer, em ampliar essa visão que a gente tem, porque eu sempre digo que a autonomia interior vem junto com uma boa rede de apoio. Então, assim, tu não consegue te construir e se reconstruir ou ressignificar isso que o Iva trouxe sozinho, é impossível, sabe? Vai ter momentos onde a gente vai ter que atravessar dores muito profundas e dificilmente a gente vai conseguir fazer isso sozinho, porque a gente não se sente seguro o suficiente para isso. Então a gente vai precisar de uma mão aqui, de uma mão ali, sabe? Para se segurar, para poder fazer essa travessia. Porque é assim que a gente vai se transformando e a gente vai crescendo. Então, esse modo SOS, assim, que eu brinco um pouco, ele é uma coisa que, em algum momento, a pessoa ela é levada para um olhar também mais profundo para isso. Né? E a vida em si, ela vai denunciando as coisas que a gente precisa trabalhar, as coisas que a gente precisa se desenvolver.
Então, assim, existe esse ponto, né, de se responsabilizar pelo seu processo, mas com certeza de se responsabilizar também quando eu preciso pedir ajuda porque eu não estou dando conta daquilo ali sozinho. Né? Então, esse equilíbrio não diria assim, não gosto muito disso, mas eu acho que essa harmonia, né? É muito mais uma questão harmônica de como que tu vai te colocando ali do que exatamente um equilíbrio onde todas as partes elas estão iguais e tu não tem mais movimento na tua vida. Então, acho que alguma coisa ali já morreu também. E se nós pensarmos a espiritualidade como um lugar onde a gente se socorre quando está em desespero, não faz sentido nenhum. Isso eu gosto de deixar bem claro. Espiritualidade não é isso. Espiritualidade Sim, podemos até reforçar isso, de certo modo, nos momentos que estamos com dificuldade, podemos até intensificar. Mas se é só para isso que nós buscamos a espiritualidade, o sentido disso na nossa vida é muito pequeno. Muito com sem sentido. com certeza. Quando a gente fala, eu sempre penso que não é só a espiritualidade comigo, ou de sentir que eu realmente não consigo mais andar sozinho e ter a responsabilidade de pedir ajuda, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade coletiva, sabe? É uma responsabilidade comigo, com o outro e com o todo, né? Então, é algo que não precisa necessariamente acontecer uma catástrofe, um SOS, como disse muito bem a Ana, para isso despertar na gente. Né? O quanto é importante esse autoconhecimento, buscar essas respostas sobre as questões da vida muito antes, né? Os nossos propósitos, nossos anseios, entender as nossas angústias, nossas emoções, enfim, assim, o quanto isso é necessário, e eu digo que é necessário porque a humanidade vai por um caminho em que ela precisa, sabe, parar, e eu vou ser bem sincera, a gente é feito de ganância ainda, sabe? De soberba. E eu sempre acredito que quando a gente para dialogar e a gente para conversar com o outro e a gente se abre para esse processo, tudo pode ser melhor. Porque eu ainda prefiro acreditar num mundo de gentilezas, que precisa de mais de gentilezas, do que eu perder a esperança. Eu sou uma pessoa que eu acordo de manhã, pode estar tudo difícil, mas eu acordo pensando assim, mas em algum momento alguma coisa vai mudar, vai dar certo. Eu tenho esperança que vai, sabe? Eu preciso acreditar. E talvez a Ana na casa dela esteja assim, o Ivan lá no cantinho dele assim, e isso é uma conexão, isso é importante. Às vezes tem pessoas que chegam reclamando da vida, e tudo bem reclamar, a gente tem dias que não tá legal, realmente a gente vai reclamar, porque a gente é um ser humano, a gente não vai estar 100%, não existe isso. Claro. E aí eu sempre digo assim, primeira coisa, tu precisa te acalmar. No meio da raiva, tu não vai conseguir resolver nada. Mas a pessoa tá com tanta raiva que o máximo que tu pode fazer é escutar, é acolher e escutar. Quando aquilo diminuir, passar, aí sim, tu pode, quem sabe, levar uma palavra de apoio, dizer, olha, realmente eu acho que talvez tu tentar agora conseguir encontrar, sei lá, um outro lugar para morar, porque tu não quer mais viver com o teu companheiro. Agora seja viável, tu tá mais tranquila, tu vai conseguir pensar melhor, né? Mas tem momentos que a gente não consegue. Então, assim, eu reforço junto com a Ivana a importância da espiritualidade não ser um SOS na nossa vida. A gente buscar ela muito antes. Sim. Com certeza. É toda uma questão de respiração, de tu poder se sentir, perceber teu corpo, de buscar sensibilidade, porque a espiritualidade é sensibilização. A espiritualidade é arte também, ou seja, de nós conseguirmos dar expressão, até aproveitando que a Jo entrou ali, Uhum. é dar expressão, né, com a voz, com
com o silêncio, de nós conseguirmos estar neste lugar, né? Que não adianta, quando eu estou atucanado, muitas vezes eu preciso aprender a dar uma volta na quadra. Não tem outro jeito. O ser humano não consegue, quando está com o emocional todo afetado, é, lidar bem com as coisas. Então a gente precisa respirar, sentir o corpo, sabe? Entrar num processo de percepção de si, para só depois, então, ter condições de ter melhor estrutura para lidar com as situações. Tu ia falar alguma coisa? Desculpa, eu te interrompi. Não, eu ia dizer que semana passada eu acho que eu vi uma amiga minha compartilhou um post, né, falando sobre por que a gente ainda pode ter esperança no mundo, né? E ela expressou aquilo como algo assim do tipo, como é bom a gente ler esse tipo de coisa, né? Porque assim, aqui no interior, principalmente, né, de onde a gente está falando, como o pessoal gosta assim aquelas coisas impactantes, né? Então, às vezes a gente se prende de tal forma a essas notícias impactantes As que a gente se esquece, tragédias. né? Então, assim, isso é uma das coisas assim que a gente também sempre fala, para onde que teu olhar ele tá voltado, né? Não dá para só se voltar para notícias ruins, como também não dá só para ignorar, né, o que existem, sim, tragédias, enfim, né, que é aquela coisa que eu falei antes, esse olhar sistêmico. A gente precisa aprender a olhar para a realidade como ela é, né, sem perder a esperança, com certeza, sem perder toda esse contato assim com algo divino realmente, porque uma das coisas que o Ivan sempre traz no desenvolvimento é que a gente está acostumado a olhar para o A e para o B. A gente esquece que tem o B, o C, o D, enfim, várias outras possibilidades no mundo. Né? Então, esse sentimento, por exemplo, né, que tu inclusive trouxe, por mais que tudo esteja dando errado ou que a gente esteja ali lidando com um conflito, a gente ainda assim precisa se abrir para que uma nova possibilidade apareça ali. Porque senão realmente a gente se afunda dentro do processo e aí, bom, o que tu vai fazer com isso? Né? Então, tu tá morto vivo. É mais ou menos isso. Sim, é essa questão de, às vezes eu dizia para o Ivan, eu me sinto morta em vida. Eu lembro dos meus processos, Ivan, nas conversas que eu tinha contigo. Não, Ivan, eu me sinto morta em vida. É como se eu estivesse vivendo, mas não estivesse viva. Porque faltava um sentido, Sim. faltava alguma coisa. E quando aconteceu, por exemplo, as enchentes, eu passei por um processo muito doloroso. Eu me desliguei de pessoas que eu gostava muito, né? Que, enfim, acontece na vida da gente, os ciclos têm começo, meio e fim. E eu lembro de estar em sofrimento, mas ao mesmo tempo pensando assim, eu não sei se eu consigo estar nos abrigos ou estar lá nas águas salvando vidas, mas o que eu poderia fazer de alguma forma para ajudar, sabe? Eu fiquei paralisada praticamente, eu acho que maio, né? E aí quando entrou junho, assim, eu pensei assim, por que não fazer lives e pedir ajuda a quem precisa de ajuda? E ao mesmo tempo que eu poderia estar ajudando movimentos, entidades ou pessoas que precisavam de doações ou que precisavam de algum contato, alguma situação, eu consegui ir me ajudando. Isso fez parte do meu processo e eu preciso dividir isso. Eu me propus a ficar esse mês nesse caminho. E essa é a última live que eu, ao menos, se alguma entidade ou pessoa precisar de apoio, estar fazendo nesse sentido das enchentes. Mas eu acredito que nós ainda vamos precisar de mais voluntários, mais doações, isso vai longe, tá? Como eu disse, não é amanhã que a gente reconstrói o Rio Grande do Sul, mas vai levar aí bons meses, talvez anos, né? E o quanto é importante a gente continuar nesse caminho de continuar se ajudando.
Se as pessoas ainda podem ser voluntárias, que sejam. Se alguém ainda não buscou espiritualidade, não espera acontecer outra enchente. Se entrou num grupo, continua. É importante. Claro, isso vai de cada um também, das suas próprias decisões individuais enquanto indivíduo e ser humano. Mas eu reforço que a gente precisa e muito da espiritualidade na nossa vida. Sim, com certeza. Bom, a gente está chegando para os minutos finais aqui, Ivan. Bom, como tu falou, né, dessa busca, eu acho que ela é super válida e existem muitas formas de buscar isso, né, que não seja só um tapa-buraco ou um apagão de fogo ali emergencial, né? Uma coisa que eu sempre digo para o pessoal que eu atendo é assim, a gente precisa cuidar da casa não quando está chovendo, né? A gente precisa cuidar do nosso telhado, arrumar o que precisa ser feito nos dias bonitos. Né? Então, que a gente possa buscar pelo nosso desenvolvimento, não quando a gente estiver num lugar de emergência e que tu precisa dar conta de um processo ali que tu tá em sofrimento, que com certeza vai ser muito mais doloroso. Então, quando tu tem as ferramentas para cuidar da tua casa num dia bonito, tu até te inspira para fazer um pouquinho mais, talvez, do que tu faria num dia que tu tá em sofrimento ou num dia em que o tempo não tá colaborando. Então, a gente até aproveita para deixar o convite agora no dia 18 de julho, né? A gente tem uma nova turma de desenvolvimento pessoal e espiritual aí que está iniciando. Vão ser ali alguns meses, 4 meses nesse desenvolvimento. Os encontros eles são ao vivo pelo Zoom, nas quintas-feiras à noite, das 8h30 da noite até as 10. Então é um processo muito interessante, onde a gente faz várias reflexões, aprofundamentos e traz vários conhecimentos também, e principalmente o aspecto vivencial, né? Porque a gente não acredita no desenvolvimento espiritual sem essa vivência. Então a gente precisa conseguir entrar nessa relação interior. Porque a gente está acostumado muito em falar em relação exterior com outras pessoas, mas existe também uma relação interior. Como é que a gente está se relacionando com a gente, lidando com as nossas coisas? E não só pensando em conflito, mas também pensando em potencialidade. A gente pode se desenvolver, Com pode desenvolver, certeza. sabe? Pensar em outras possibilidades para a nossa vida, porque a gente está muito acostumado a pensar naquela coisinha ali, quadradinha, de que a gente começou em, sei lá, de um jeito e vai morrer daquele jeito. Não Não, é assim. A gente tem muito a não. desenvolver. Né? Então a gente aproveita para deixar esse convite aí para quem quiser. A gente já tem um grupo do WhatsApp também para pessoas que têm interesse. Então esse link ele tá aqui nos nossos destaques aqui no nosso Instagram. Então quem quiser pode entrar já para esse grupo de interessados. Que ali a gente também vai mais próximo da data agora, que a gente já está no final de junho, a gente vai falando um pouquinho mais sobre como que vai ser essa turma. Então, lembrando que essa live aqui é para ajudar o Quilombo dos Machados, que está tentando reconstruir lá o bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, com apoio e doações. Também quero reforçar que sigam o Curadores de Alma. Tem muita iniciativa boa, como essa que a Ana está falando do curso aí a partir de 18 de julho de desenvolvimento espiritual, é isso, Ana? Desenvolvimento pessoal e espiritual. Pessoal espiritual. Sigam o Ivan Pinto. Toda segunda-feira ele sempre me encontra às 4 da tarde, sabe? É sagrado. Cada segunda-feira ele encontra uma rô diferente. Tadinho, amanhã a gente se encontra de novo. E eu quero agradecer de novo essa live com vocês, Ivan, Ana. Então, assim, quero desejar uma boa semana para todo mundo que ficou com a gente nesse momento, ou quem for assistir a live depois, que eu sei que muita gente gosta de, às vezes não consegue o horário que a gente está aqui. E fico muito feliz e espero que a gente se encontre daqui 15 dias de novo, né? Porque eu estou gostando nossos encontros quinzenais aqui para discutir certos assuntos. Acho que vai vir um assunto muito interessante aí. A Ana já me colocou a estudar bastante, já estou estudando. O desafio está lançado. Oi? O desafio está lançado, né? Tá lançado, né? Vamos lá, então. Tô dentro. Ivanildo, a gente sempre troca o nome dele, porque a gente adora ele, né, Ana? Ana, então, um grande abraço e um beijão para você.
Beijão. Se Ótima cuidem. semana. Muita luz. Beijo, boa semana para Tchau, todo mundo. tchau. Até lá. Tchau.